Boa noite. Boa noite. Jesus nos ilumine, nos abençoe, nos mostre sempre o caminho que leva para a verdade, leva também para a vida eterna. Que na noite de hoje, nós possamos falar serenamente sobre nós mesmos, conhecer um pouco de nós, da transformação necessária para a nossa evolução, do amor e da renúncia. Temas tão fáceis de se praticar, né? Que é amar, renunciar e transformar-se. Olha que coisa maravilhosa para conversar na noite de hoje. Eu venho do Piauí. Não digo para vocês que eu trago calor, porque vocês têm o mesmo calor do Piauí. Sendo que às vezes o Piauí ganha de vocês. E ganha muito de vocês. Perde mais para Cuiabá. Mas de Campo Grande o Piauí sempre ganha no calor. Quando eu comecei a pensar essa palestra, a meditar sobre essa palestra, foi justamente uma tarde que fui a uma repartição pública na minha cidade. Eu vou costumeiramente a essa repartição pública 1 ou 2 vezes ao mês. Naquela tarde, quando adentrei a repartição pública, percebi que ela passava por transformações, por mudanças. Adentrei a repartição e logo notei que o piso, o assoalho, estava sendo modificado, trocado. Uma parte já havia sido colocado um piso novo e a outra parte estava com o contrapiso preparado para receber novo piso. O reboco até a altura de 1,5 metro na parede também já havia sido trocado. O forno estava sendo modificado, a instalação elétrica também. O sistema de refrigeração da repartição já havia sido modificado. Em meio a tantas mudanças, os funcionários da repartição faziam de tudo para nos agradar. E nós fazíamos de tudo para nos sentirmos confortáveis ante tantas mudanças naquela tarde. Mas foi uma frase escrita numa faixa que estava figurada na parede lateral da repartição que me chamou a atenção. Foi essa frase que me chamou tanto a atenção que durante os 40 minutos que durou para eu ser atendido, eu fiquei olhando e lendo a frase. Levei a frase comigo. 2 meses depois, quando eu retorno à repartição, eu compreendo a frase. A frase escrita na faixa, que estava fixada na parede lateral da repartição, dizia o seguinte: para melhorar, tem de piorar. Eu achei interessante e fiquei me questionando. Quando eu voltei 2 meses depois, a reforma havia sido concluída e percebi que a repartição estava perfeita. O piso muito bem colocado, bonito, as paredes pintadas, a iluminação perfeita, o forro, os funcionários trabalhando felizes. Fiquei pensando que naquele momento estava bem melhor. Então será que para melhorar tem de piorar? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos dita para Chico Xavier essa história. E quando ele dita essa história, ele traz um personagem que faz parte também da literatura, da história desse país, que se chama Fernão Dias. O Fernão Dias, personagem do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, diz que o espírito, quando está desencarnado na erraticidade, nos planos espirituais, ele é como uma gota de água cristalina. Mas quando esse espírito cai na terra, essa gota de água cristalina cai na terra, ela mistura-se ao pó da terra e é como se ela se transformasse em lodo, em lama. Por quê? Porque quando o espírito está nos planos espirituais, ele começa a compreender os porquês da vida. Ele começa a compreender porque teve aquela esposa, porque teve aquele esposo, porque teve aqueles filhos. Começa a compreender porque desencarnou com aquela enfermidade. Ele vai compreendendo os porquês da vida, vai clareando os pensamentos e se torna uma gota de água cristalina. No entanto, nesse momento, o mentor espiritual toca no ombro dele e diz assim: agora você tem de reencarnar
para continuar o teu processo evolutivo. E o que é reencarnar? É a gota de água cristalina cair na terra, misturar-se ao pó da terra. E aí, ao misturar-se ao pó da terra, vem a lei do esquecimento. Aí nós não sabemos mais, porque temos essa esposa, esse esposo, esses filhos, essa enfermidade. Parece que essa gota de água cristalina tornou-se um pouco lama com a lei do esquecimento. E dá a impressão, de novo, que piorou, porque estava tão bem nos planos espirituais, aprendendo tudo. Recordam-se da literatura de André Luiz, estava uma maravilha. Caiu na terra, lei do esquecimento. Agora tenho que aprender a amar vocês sem saber quem são vocês. E vocês me aceitaram sem saber de onde eu vim. Olha que absurdo. Parece que piorou de novo, porque o exercício é duro, é árduo. No entanto, Allan Kardec diz que não. Allan Kardec diz que tudo isso é uma impressão, porque ele diz que o espírito só melhora, o espírito só avança, só cresce, só evolui, só progride. O espírito não regride, não piora, só melhora, pode estacionar algum momento, piorar não. Então de onde vem a sensação de que piora? Porque às vezes nós sentimos uma sensação de que nossa vida está piorando, que parece que não resolve. Quanto mais rezo, mais assombração aparece. De onde vem a sensação de que piora? Eu lendo o livro Nosso Lar, percebi que o livro Nosso Lar possui duas cartas introdutórias. A primeira carta introdutória é do Emmanuel, quando ele nos apresenta André Luiz, um novo amigo, que vai escrever vários livros sobre a vida no mundo espiritual. Depois vem uma segunda carta introdutória antes do primeiro capítulo. Essa carta é escrita pelo próprio André Luiz. E o André Luiz, nessa carta, apresenta sua obra. Nessa carta do André Luiz, antes do primeiro capítulo, existe um parágrafo, o segundo parágrafo, que é perfeito. Quando eu li o segundo parágrafo, eu já tinha lido Nosso Lar 11 vezes. Eu estava lendo pela 12ª vez. Sabe por quê? Vou revelar para vocês. Porque um dia um espírito amigo me falou o seguinte: você quer ir para Nosso Lar? Eu dei meio sorriso, achei que era obsessor. E ele disse, querendo me iludir, fascinado. E ele disse o seguinte: não, é muito fácil você ir para Nosso Lar. Basta você compreender porque André Luiz colocou o nome Nosso Lar. Vocês sabem por que ele colocou o nome Nosso Lar? Porque quem deseja ir para Nosso Lar, já começa indo a Nosso Lar em Nosso Lar. Nosso Lar começa onde? Nosso Lar. Por isso o nome Nosso Lar. E eu li várias vezes. Nessa 12ª vez, esse parágrafo me chamou a atenção. Deu a impressão que nunca tinha lido aquele parágrafo. E aí o parágrafo disse algo para mim que eu fui pesquisar. Ele dizia, faz uma analogia, uma comparação, que o espírito, nós, somos como um rio. Eu achei interessante e fiquei pensando, será que nós somos como um rio? Fui no Google e fiz uma pesquisa rápida no Google, na internet. O que são os rios? Qual a importância dos rios? E aí o Google trouxe uma resposta superficial. Disse que os rios alimentam milhões de pessoas, mata a sede de milhões de pessoas. Os rios modificam a vida de cidades, estados, países, transforma milhões de pessoas. Aí eu comecei a achar que nós somos muito pequenos e um rio muito grande. Como que André Luiz nos comparou com um rio? Venci a preguiça. Fui pesquisar melhor sobre os rios. Sabe o que eu descobri? Que se nós formos como um rio, se nós formos exatamente como André Luiz diz, como um rio, nossa vida só melhora. Nossa vida só evolui. Nós só crescemos, só evoluímos, só progredimos se nós formos igual ao rio. Por isso André Luiz fez a analogia e a comparação. Passa agora a narrar para vocês várias histórias para que nós possamos compreender como nós somos como um rio. E ao final da palestra iremos também compreender
que nossa vida só melhora, que nós só estamos evoluindo. Sinais de pessimismo, somente sensações, somente sensações. Só evoluímos, só crescemos. Se nós somos como o rio, agora eu vou partir desse princípio de que nós somos como o rio. Se nós somos como o rio, então eu pergunto para vocês, todos os rios possuem margens? Todos os rios possuem margens? Margens na esquerda, margens na direita e por ali correm? Todos os rios possuem margens? Se todos os rios possuem margens, nós também possuímos margens, enquanto rio que somos, porque nós temos um campo de vibração, nós emitimos pensamentos, ondas sentimentos, temos uma aura de luz que expande a partir de nós. Se nós somos como um rio, nós possuímos margens. Se nós somos como um rio e possuímos margens, então eu devo perguntar para vocês, o pai, a mãe, o avô, a nossa esposa, esposo, o filho, a filha, esse colega que está sentado à sua direita ou à sua esquerda na casa espírita, quando nós estamos transitando nas avenidas de Campo Grande, que carros passam na direita ou na esquerda e nós vamos seguindo, quando nós estamos na universidade, essa pessoa que senta de um lado, o outro que senta do outro, o nosso vizinho da esquerda, o nosso vizinho da direita, se nós somos como um rio e possuímos margens, então eu devo perguntar para vocês, essas pessoas que eu citei, pai, mãe, avó, irmãos, vizinhos, colegas de casa espírita e etc., seriam os moradores das margens do rio que somos? Porque se nós somos como um rio, nós possuímos margens, e essas pessoas durante todo o dia estão nos envolvendo, nos cercando. Seriam essas pessoas os habitantes das margens do rio que somos? Porque se eles são os moradores das margens do rio que somos, eu também tenho que dizer para vocês, perguntar para vocês, como nós estamos banhando essas pessoas, como nós envolvemos essas pessoas durante todo o dia, como nós envolvemos essas pessoas com as nossas ondas pensamentos, com as nossas ondas sentimentos. Essas pessoas mergulham nas águas do rio que somos, elas sentem fome, necessitam do peixe da sabedoria, do peixe da tolerância, do peixe da fraternidade, mergulham em nossas águas em busca desse peixe. Essas pessoas sentem sede? Sentem sede? Sede da água que o Cristo disse que se bebêssemos nunca mais teríamos sede? E ao beber da água do rio que somos, da sabedoria que temos, ao alimentar-se dos peixes que oferecemos para essas pessoas que habitam as margens do rio que somos, elas matam sua fome, estão saciando a sua sede, que levam de nós as pessoas que habitam as margens do rio que somos. Se nós somos como o rio e possuímos margens, o que nasce nas margens do rio que somos? O que brota nas margens do rio que somos? Árvores grandes, troncos largos. Essas árvores que nascem possuem galhos, muitos galhos. Por que pergunto isso? Porque essa árvore bem pode ser a árvore da nossa vida, a árvore da nossa família. E se for, que seriam os galhos? Um galho seria um filho, um outro galho seria esposo, um galho seria um tio, um outro galho seria um irmão, um vizinho, um colega de casa espírita. Porque se esses são os galhos da árvore da nossa vida, então esses galhos necessitam de tronco forte para se sustentar. Necessita que o rio que somos possa molhar as raízes dessa árvore, possa dar-lhe a seiva necessária para que esses galhos possam crescer rumo ao céu, em busca da luz, em busca de Deus. Mas só cresce se for regada na raiz pelas águas da sabedoria do rio que somos. Mas ainda eu pergunto para vocês, se tem galhos, nascem folhas, folhas que projetam sombra. O homem cansado que viaja descansa à sombra das árvores que nascem nas margens do rio que somos? Refaz seus pensamentos, suas energias. Pergunto mais ainda, se nascem folhas, brotam flores? Porque o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz que Deus é a essência.
Deus é um perfume que por meio dos seres, homens e mulheres, enche o mundo inteiro do seu conhecimento. Nascem flores na vegetação que brota nas margens do rio que somos, e essas flores exalam o perfume de Deus, o aroma de Deus, que enche o mundo inteiro de seu conhecimento, porque nós somos copartícipe de Deus na construção do universo. E nós construímos esse universo em torno de nós, com nossas ações, com o perfume das nossas flores. Se brotam flores, nascem frutos, frutos doces ou frutos amargos. Que frutos nascem? Que frutos são colhidos? Que frutos os outros se deliciam nas margens do rio que somos? Certa vez um garoto pensou assim: sabe, eu acho que eu sou como um rio. Eu sou como um rio e eu necessito conhecer o rio. Então eu vou procurar um rio. Agora passa a contar a história do garoto. E o garoto procura o rio. Quando o garoto procura o rio, ele diz assim: eu preciso conhecer o rio. Conhecendo o rio, eu vou conhecer-me. Então ele encontra um grande rio. Era o rio da vida dele. Quando ele olha para aquele rio, ele vê a superfície do rio, mas não se contenta. Eu não vou me conformar com a superfície do rio, pensa ele. Eu preciso conhecer a profundidade do rio. Então eu vou mergulhar no rio, para conhecer o interior do rio. Ele queria se conhecer, conhecer o seu íntimo, a sua profundidade, o seu ser mais profundo. Mergulha no rio, queria conhecer o rio na sua profundidade. Quando o garoto mergulha no rio, ele se decepciona, porque ele não consegue ver toda a profundidade do rio. A luz do sol bate na superfície do rio e ilumina 3, 4 metros de profundidade. É o que a luz do sol consegue alcançar. E é o que a visão do garoto também consegue alcançar. Depois tudo se torna escuro na profundidade do rio. O garoto fica insatisfeito. Sabe o que isso me faz recordar? Um pensamento da Joana de Ângeles e do Jung, Carl Gustav Jung. Eles dizem que nosso consciente é uma pequena porção. É isso que nós estamos vivendo, nossa personalidade atual. Esse é nosso consciente. Nosso inconsciente é muito maior, zilhões de vezes maior. É como se o consciente fosse uma bola de gude e o inconsciente o oceano inteiro. De tão maior que é o inconsciente. Mas nós não temos acesso ao inconsciente. É como uma sombra. Está aqui conosco, nos impulsiona, mas nós não temos acesso direto a ele. O que o garoto vê de 3, 4 metros da luz do sol na profundidade do rio é o seu consciente. Toda aquela sombra que vai escurecendo no rio e ele não enxerga mais nada na profundidade do rio é o seu inconsciente. Segue com ele, avança com ele, mas ele não tem acesso direto a ele. Então o garoto sai do rio e toma outra decisão: vou subir o rio. Vou subir o rio porque eu quero entender como esse rio nasceu. Então ele vai subindo o rio pela margem, porque ele queria entender como o rio nasceu. Ele pensava assim: como o rio nasceu, eu também nasci, porque eu sou como um rio. Ele sobe pelas margens. Aí ele percebe uma curva grande e pensa: se eu for por essa curva, eu vou perder tempo. Eu vou então cortar por um caminho, por dentro da floresta, por um novo caminho, que aí eu alcanço a nascente mais rápida. Ele busca novos caminhos para chegar mais depressa às suas origens. Quando ele adentra esse novo caminho, vocês sabem o que ele está querendo nos dizer com esse novo caminho? Que novos caminhos existem. É porque nós sempre estamos trilhando os mesmos caminhos, percorrendo as mesmas margens e querendo alcançar resultados diferentes. O garoto diz que novos caminhos existem. O casamento é um novo caminho, filhos é um novo caminho, amar o próximo é um novo caminho, o perdão das ofensas é um novo caminho, o espiritismo bem vivido, experienciado é um novo caminho, é um ótimo caminho. Precisamos trilhar novos caminhos. O garoto vai pelo novo caminho, mas pelo novo caminho existem pessoas desconhecidas, pessoas que não conhecemos ainda. Vamos ter que aprender a conviver com elas. Nessa convivência, a outra pessoa nos calunia e nós ficamos com raiva da calúnia dela.
e a outra pessoa nos trai, e nós ficamos com ódio da traição dela. A outra pessoa é desleal, e nós ficamos com ódio da deslealdade dela. Aí nós dizemos assim: eu sabia que se eu fosse por esse novo caminho na floresta, eu encontraria feras. Eu encontraria feras. E essa fera me caluniou, foi desleal, foi traidora. Por isso que eu tenho ódio. E é por isso que eu tenho raiva dessa fera. Pensamento equivocado de novo. Nós não temos raiva nem ódio, porque fera nenhuma nos caluniou, foi desleal, tomou algo que julgávamos que era nosso. Nós não temos ódio nem raiva porque a fera fez isso conosco. Nós temos ódio e raiva é porque nós temos ódio e raiva. A fera, quando calunia, a fera, quando trai, é desleal, ela é responsável pela calúnia dela e pela deslealdade e a traição dela. Agora, o que nós despertamos ante o comportamento dela, isso é nosso. Ninguém põe sentimento dentro de ninguém. A fera só lembra o tanto de ódio que ainda temos. A fera só nos recorda, nos faz recordar o quanto de raiva precisa ser trabalhado em nós. Ela vai embora com a calúnia e precisa resolver a calúnia dela lá na frente. Mas quem resolve o nosso ódio e o tempo que seguramos esse ódio, isso é somente conosco. A fera não é responsável. Eu nem sei se são feras. Eu acho que são anjos da guarda que estão sempre nos alertando, dizendo assim: cuida, olha o que você ainda possui. Cuida enquanto nós estamos na caminhada. Trabalha isso aí, transforma esse sentimento. O garoto sobe mais um pouco por esse caminho por dentro da floresta e percebe que o som das águas está diminuindo. Se o som das águas está diminuindo, ele está ficando longe do leito do rio. E ele, com medo de se perder do seu rio, corre de volta até as margens. Quando ele chega de volta às margens, ele não estava longe, ele estava muito próximo. Mas o som da água diminuiu porque o rio diminuiu de tamanho. Ele está chegando nas nascentes. O garoto então vai pelas margens e chega nas nascentes. Quando chega nas nascentes, o garoto olha para a nascente e tem outra decepção. O garoto pensava que, como o rio dele era muito grande lá embaixo, era enorme o rio dele, ele mergulhava no rio e etc. Como o rio era muito grande, ele achava que o rio nascia de uma cratera gigantesca, jorrando milhões de litros de água. Era isso que o garoto pensava. Então o garoto olha para a nascente do rio, e sabe o que é que o garoto vê na nascente? Um olho d'águazinho assim, ó, jorrando uma águazinha insignificante. Não tinha cratera nenhuma jorrando milhões de litros de água. Só um olhozinho d'água jorrando uma águazinha e um filetinho de água descendo. E o garoto olha para aquilo ali e diz assim: isso aqui é minha nascente? A nascente daquele rio gigantesco? Ah, mas não é mesmo a nascente do meu rio. Isso aqui não é não, porque é muito simples, é muito pequeno. Vocês sabem por que o garoto pensa assim? O garoto pensa assim porque quando nós somos um pequeno rio, um córrego somente, muito pequenos ainda, nós não compreendemos que é da simplicidade de Deus, de tudo que é pequeno de Deus, de um átomo, de uma molécula. É da simplicidade de Deus que nasce tudo que é grande na obra de Deus. Eu sei que é pequeno, eu sei que é simples e ignorante, como Kardec disse que iria nascer. Eu sei disso, mas vai crescer esse rio. Ele vai crescer, vai percorrer caminhos desconhecidos, vai avançar, vai receber outras águas, vai crescer, será grande, vai alimentar milhões de pessoas, Chico Xavier, vai matar a fome de milhões de pessoas, Madre Teresa de Calcutá, vai chegar no mar, que é o lugar onde todos os rios do mundo vão se encontrar. Eu sei que é pequeno, mas a proposta divina já é grande. Vai crescer,
vai vencer todos os pequenos rios. O garoto fica inconformado e pensa o seguinte: eu preciso descer o rio. Eu preciso descer o rio porque eu quero entender como o rio cresceu. Eu vou entender como esse rio cresceu. Então o garoto desce o rio e pensa assim: eu não vou cortar por dentro da floresta, eu vou pelas margens, porque eu tenho de entender por que o rio cresceu, como cresceu. E ele vai pelas margens. Então ele percebe que desse lado vem um rio pequeno. E esse rio vem com águas violentas, apressadas. Bate nas paredes, sangra nas pedras. É um rio apressado, violento. E vem descendo para jogar suas águas no rio do garoto. E o rio do garoto aceita, é um afluente. O garoto desce mais um pouco e desse outro lado vem um outro rio, agora maiorzinho, mas é um rio poluído pela natureza. Águas barrentas, animais mortos, árvores caídas, folhas secas, vem descendo. Vem descendo para despejar suas águas poluídas pela natureza no rio do garoto. E o rio do garoto aceita. É outro afluente na vida do garoto. E aí ele vai descendo mais um pouco. E quando ele desce mais um pouco, aí vem um terceiro rio, agora maior, poluído pelo homem, 0% de oxigênio, águas escuras, mal cheirosas, vem se arrastando para jogar essas águas poluídas no rio do garoto. E o rio do garoto aceita. O rio do garoto aceita todas as águas. Sabe por quê? Porque quanto mais o rio do garoto aceita, maior ele se torna. O rio do garoto compreende que um rio só é grande se aceitar as águas dos outros rios na sua vida, como são e como estão. Por quê? Porque um grande rio sabe que por mais que despejem nele energias negativas, ele é tão grande que ele consegue, na profundidade do seu ser, refazer as suas águas e seguir sua caminhada. Um rio só é grande, e olha que nós somos como um rio, se aceita os outros rios na sua vida, como são e como estão, e só cresce se aceita. O garoto desce mais um pouco, e agora, em um ponto do rio, o rio é tão calmo, o rio é tão sereno, mas o rio é tão calmo e sereno, que ele forma um espelho d'água na superfície, de tanta calma, e ao formar o espelho d'água na superfície, ele reflete o céu, com as nuvens brancas de Deus, e a luz do sol, que é a luz de Deus na terra. O garoto compreende que rios calmos e serenos formam um espelho d'água na superfície e reflete o céu para a humanidade. Ele desce mais um pouco. Aí é diferente quando ele desce mais um pouco. Agora as águas estão agitadas, as águas estão nervosas, tremem, parece que teve tempestade na madrugada. Esse rio nesse ponto é muito nervoso, é muito agitado. E como ele é muito nervoso e agitado, ele não forma um espelho d'água na superfície. Como ele não forma um espelho d'água na superfície, ele não reflete o céu com as nuvens brancas de Deus e a luz do sol, que é a luz de Deus na terra. Os moradores aproximam-se do rio, olham para o rio agitado e nervoso, comentam: fulano, vamos tomar banho nesse rio, nadar, pescar? E o outro diz: ah, vamos não, mergulhar em águas nervosas, turbulentas? Nunca, elas podem nos tragar, vai nos sufocar. O garoto compreende: rios agitados e nervosos não refletem o céu, refletem dor, angústia, sofrimento. E nós somos como um rio. O garoto chega no mesmo ponto onde banhava-se todos os dias, e ao chegar naquele local ele toma outra decisão. Quer saber? Eu vou descer até o final. Vou descer porque eu preciso entender onde o rio chega, como acaba, onde deságua, e começa a descer. Logo que o garoto começa a descer, surgem pedras. Vocês já perceberam que todo rio tem pedras? Pedras pequenas ou pedras grandes. Se todos os rios têm pedras, nós, enquanto rio que somos, possuímos pedras? Às vezes é a esposa que é uma pedra.
Mas tem momentos que é o esposo, que é uma pedra. Às vezes nós temos 3 filhos, 2 maravilhosos, tem um que é uma pedra. E na casa espírita, 10 tarefeiros, 8 tarefeiros foi Deus que enviou. Agora tem 2 tarefeiros que eu vou imitar nossos irmãos evangélicos. Só Jesus na causa, viu? Porque é uma pedra no caminho da casa espírita. E os vizinhos? O da esquerda, pessoa maravilhosa, hein? E o da direita, nunca vi melhor. E o da frente, tinha que ser o da frente, que é para eu olhar na cara dele todo dia. Esse é uma pedra. Se nós já escolhemos as nossas pedras, temos as nossas pedras, pedras pequenas, pedras muito grandes, vamos entender a filosofia do rio com suas pedras? Porque entendendo como um rio faz com suas pedras, nós vamos fazer com as nossas. Correto? Aqui é uma pedra pequena. E aqui, as águas do rio. Como a pedra é pequena, o rio guarda a pedra dentro da água. Protege a pedra. Deixa ali a pedrinha guardadinha dentro da pedra, dentro da água. É pequena. E a água passa, ó, e segue. E a água passa e segue. A água passa e segue. Que movimento é esse quando a água passa e segue? De uma mão na outra mão. É o movimento de um carinho, de um afago. Porque com suas pedras pequenas, o rio guarda a sua pedra, protege a pedra, acaricia a pedra, afaga a pedra e deixa a pedrinha ali. Não tira a pedra. Vocês já viram o rio dizendo assim: ah, essa pedra me atrapalha, deixa eu tirar do caminho, mas joga fora a pedra. Nunca viram, porque não existe isso. Ela aceita as suas pedras, protege e acaricia as suas pedras. Mas existem pedras muito grandes, gigantescas, e quando a pedra é muito grande, ela saca fora do rio. Quando ela saca fora do rio, de tão grande que é, aí o rio muda o movimento. Que movimento agora o rio vai ter que fazer com essa pedra muito grande que saca fora? Desvia, contorna, não é isso? Contorna essa pedra. Vou fazer o movimento do contorno. Meus 2 braços são as águas do rio e a pedra muito grande está aqui. Vou fazer o movimento do contorno e vocês vão me dizer que movimento é esse. As águas do rio contornam a pedra. Eu sei que é fácil de entender, eu não sei se é fácil de praticar. Com as pedras pequenas, carinho. Com as pedras grandes, abraços. Todas as vezes que a água passa pela pedra, leva um grãozinho de areia da pedra. A água passa pela pedra e leva um grãozinho de areia da pedra. Passa pela pedra e leva um grãozinho de areia da pedra. E a pedra vai diminuindo, 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 até caber no coração do rio. É lindo isso, né, gente? Mas vocês sabem quanto tempo leva para essa pedra diminuir? Só aí umas centenas de anos. Então, com as pedras pequenas, milhões de carinhos. E se for grande, bilhões de abraços. E muita paciência, porque isso vai durar centenas de encarnações. Mas vocês sabem o que é melhor dessa filosofia? É que um dia essa pedra que vocês imaginaram enquanto eu contava a história vai estar dentro do teu coração, que é onde ela deve estar. O garoto desce mais um pouco, e quando o garoto desce mais um pouco, ele percebe que desse lado existe uma cidade. E quando ele percebe a cidade, ele vê que os moradores, ali no final da tarde, vão até as margens do rio. E quando o sol vem se pondo, vem descendo, o sol bem próximo da água do rio, os moradores admirados, olhando para aquele sol, o sol fica amarelo como ouro e joga sua luz dourada sobre a superfície do rio, dizendo para nós que um grande rio pode ser dourado como ouro e brilhar para a humanidade como o sol. Mas aí o sol se põe e vem a noite, e as noites vêm com a escuridão, parece que é trevas, depressão, tristeza. Os moradores vão para casa dormir, o rio fica ali sozinho, um pescador ali, outro pescador acolá, e quando o rio fica ali sozinho, um pescador ali e outro acolá, o rio naquela solidão, o rio naquela tristeza,
o rio toma a luz da lua e prateia as suas águas. Só para dizer para nós que um grande rio brilha sempre, seja dia, seja noite, seja luz, seja as trevas, um grande rio há de brilhar sempre. Está dando 8 horas, eu vou avançar um pouquinho depois das 8, só para concluir, eu não vou conseguir antes das 8. Peço até desculpa, peço perdão, mas não será muito. O garoto então desce mais um pouco. E quando o garoto desce mais um pouco, ele percebe que desse lado do rio, plantações, tudo que planta nasce, fartura, o rio é feliz, tudo que o homem planta e irriga com a água do rio, nasce e prospera, é só abundância, só riqueza na vida do rio, e é só felicidade na vida do rio. O garoto desce mais um pouco, agora montanhas difíceis, montanhas muito altas, muitas montanhas, e o rio não consegue passar, estaciona um pouco, fica refazendo as energias, pensando como resolver o problema dessas montanhas difíceis. Se divide em 10, vai contornando as montanhas, e quando vai contornando as montanhas se sente sufocado, aperreado, estreito, e vai seguindo ali sufocado. Será que esse momento se refere ao início da nossa palestra, quando nós temos uma sensação de que a vida piora? Porque se for isso, então de fato é só sensação. Porque depois das montanhas difíceis, o garoto percebeu que o rio novamente se uniu, voltou a ser forte e grande, e corre novamente livre, e segue, e avança. Como Kardec disse, que o espírito sempre avança, sempre cresce, nunca regride. Ou o rio volta para a nascente? Não volta. Então é por isso que André Luiz diz que nós somos como um rio, porque o rio sempre avança, sempre cresce e nunca regride, nunca volta para a nascente, nunca retorna. O garoto segue mais um pouco, e quando ele segue mais um pouco, ele percebe curvas. Não uma curvas, muitas curvas na vida do rio, muitas curvas na vida do rio. E quando ele percebe muitas curvas na vida do rio, o garoto pensa assim: esse rio está perdido, parece que esse rio não tem solução. Já dissemos isso com alguns rios, esse rio não tem solução, está perdido nas curvas. E o que são as curvas? Uma curva é o momento em que o rio se envolve com corrupção, uma outra curva quando ele se envolve com prostituição, uma outra curva quando ele se envolve com drogas ilícitas. Porque se essas são as curvas, após todas as curvas, novamente o rio seguiu, avançou, tranquilo, voltou a ter meta, objetivo, sabe onde vai chegar. Somente curvas que todos os rios terão de passar, de vencer, para aprender a seguir mais forte, a ser maior. O garoto então percebe que lá no final o rio some, o rio desaparece. E quando ele percebe que o rio desaparece, ele pensa assim: eu andei até aqui para descobrir que esse rio some. O garoto corre até lá para entender como que só some esse rio. Quando ele chega lá, o rio não sumiu, não desapareceu. O rio caiu. É uma cachoeira. Quando ele percebe que o rio caiu, ele pensa assim: e são necessárias as quedas na vida de um rio? São necessárias as quedas? Porque ali é uma queda gigante, é uma cachoeira. São necessárias as quedas na vida de um rio? Vou abrir um parêntese bem rápido para entender se são necessárias as quedas na vida de um rio. Uma vez eu estava no Recife, e ali quando eu cheguei para ministrar essas palestras, fiquei hospedado em uma pousada, um hotel próximo a uma casa espírita. Logo percebi que na casa espírita existia ao lado um abrigo para idosos. Pedi para mudar do hotel para o abrigo de idosos. Fui para o abrigo de idosos. Me deram um quarto que eu não poderia ficar junto com eles, mas me deram ali um quartinho do lado. Passei uma semana. Pensei que ia ensinar alguma coisa, não ensinei nada, mas aprendi 10 anos da minha vida em uma semana, graças a Deus. Aí, certa manhã, estou eu ali, vou no refeitório. Uma senhorinha preparando feijão. Quando eu sentei, eu olhei para ela. Estava no processo de mentalizar essa palestra. Quando eu olhei para ela,
Ela olhou para mim e eu perguntei para ela: Senhora, são necessárias as quedas? Na nossa vida de rio que somos, são necessárias as quedas? Aí ela olhou para mim e disse assim: filho, você está me perguntando se são necessárias as quedas? Sabe, filho, a humanidade é esquecida. É esquecida, sabe por quê, filho? Porque naquela tarde funesta, naquela sexta-feira, ele levava a cruz nas costas. Após 40 chibatadas, filho, ele levava a sua cruz pelas vielas de Jerusalém, filho. Por 3 vezes caiu, 3 vezes ergueu-se de suas quedas com sua cruz, não abandonou sua cruz, levou até o Gólgota. Ali ficou a cruz. Filho, de braços abertos, ele perdoou toda a humanidade. Até hoje, filho, nos protege e nos abençoa. Filho, logo após ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Filho, você me pergunta se são necessárias as quedas? Ele só subiu ao céu, filho, após 3 quedas. Após 3 quedas, ele foi ao Pai. Ele não foi sem deixar para nós o exemplo das suas quedas. São necessárias as quedas? O garoto desce pela lateral da cachoeira e olha para a cachoeira. Já viram a cachoeira? Na novela, no filme, ao vivo, já viram? É bonito uma cachoeira? É bela, gente, uma cachoeira. Não é isso? Ali é uma queda. Depende de quem olha para as suas quedas, mas todas as quedas são lindas. Vinha lento o rio. Perceberam que quando cai, acelera? Depois que cai, corre mais depressa e alcança o seu objetivo mais rápido. Estava lento em algum ponto, precisava acelerar. São lindas as quedas. Depende de como olha para as quedas, mas são belas. O garoto então caminha mais um pouco e chega ao seu destino final. Ele percebe que o rio vai se jogar no mar. E quando ele percebe que o rio vai se jogar no mar, ele faz sua última reflexão. Diz o seu último pensamento enquanto o rio que foi. E o último pensamento do garoto enquanto o rio que foi diz mais ou menos assim: Senhor Deus, eu nasci lá na serra, sozinho, Deus, simples e ignorante. Deus, eu desci só, não sabia os caminhos que seriam trilhados. Fui ousado, me joguei na vida, aceitei esse desconhecido das novas encarnações, trilhei caminhos, aceitei os outros como afluentes na minha vida, deixei que adentrassem em mim e fizessem parte das minhas águas. Deus, eu avancei. Houve momentos de serenidades que refleti o céu, momentos de desespero que aprendi que a dor e a angústia não me levavam a nada. Aprendi a ser sereno novamente. Avancei, refleti como o sol, depois nas trevas como a lua, mas brilhei sempre. Avancei, vivi momentos de fartura, tudo que plantava nascia. Vivi montanhas difíceis, quase não conseguia atravessar, mas venci. Depois, Deus, curvas e mais curvas, venci, caí, me levantei, estou aqui, Deus, e olho para o mar. E já que um dia todos nós seremos mar, deixe eu contar para vocês em 2 minutos a filosofia dos mares que um dia seremos. Quando um dia nós chegarmos no mar, e ali todos juntos seremos um, iremos compreender que a eternidade de Deus é o mar, porque no mesmo parágrafo André Luiz diz isso em nosso lado. E quando nós formos mar, nós vamos compreender que 70% do planeta são formados das águas dos mares. 70% da Terra são as águas dos mares e oceanos. 30% os continentes. Os continentes que nascem de dentro das águas dos oceanos e são cercados pelas águas dos oceanos por todos os lados. Nesses continentes, que representam 30%, moram 7 bilhões de pessoas. Quando nós formos mar, nós vamos abrigar em nosso coração, no centro do mar que seremos, 7 bilhões de pessoas. Quando nós formos mar, nós iremos guardar 7 bilhões de pessoas. Quando nós formos mar, nós iremos banhar 7 bilhões de pessoas, porque eles irão trabalhar durante um ano
E nas férias irão procurar as praias para nós mergulhar. E ao mergulharem, irão deixar o cansaço em nós e levarão a energia para mais um ano de trabalho. Quando nós formos mar, nós iremos aprender a alimentar 7 bilhões de pessoas, porque é em nós que eles irão buscar os frutos do mar. Quando nós formos mar, nós iremos salgar a vida de 7 bilhões de pessoas, porque daremos o sal da terra, para que a vida não tenha um gosto monótono, tenha sabores diferentes. Quando nós formos mar, nós iremos amar 7 bilhões de pessoas. Nós só somos um córrego, mas vamos chegar. Deus, eu falei 45 minutos sem parar para vocês. Gratidão por me ouvirem. Eu vim lá do meu Piauí, do calor do meu Piauí, e eu pensei assim, quando eu chegar lá em Campo Grande, eu vou chegar e eu vou olhar para as pessoas, mas eu queria encontrar em Campo Grande o significado de um amor verdadeiro, um amor cristão, um amor sincero, um amor cristão de irmão. Eu queria chegar no meu Campo Grande e eu queria encontrar a paz, entender o que é paz. Sabe, eu queria entender fraternidade aqui em Campo Grande, solidariedade, vim com esse objetivo também, entender o que é fraternidade em Campo Grande. Quando adentrei a casa, fiquei maravilhado, olhando para vocês. Eu fiz toda a palestra olhando nos olhos de vocês, e vocês perceberam que eu olhei nos olhos de vocês. Sabe por que eu olhei nos olhos de vocês? Porque eu queria saber que rio corre aí dentro. E eu vi um rio lindo correndo aí dentro, rios de águas cristalinas e calmas. Nesse olhar de vocês, eu vi esse rio e compreendi o amor que queria compreender. Queria no olhar de vocês, eu compreendi a paz que eu queria compreender, a fraternidade que eu queria compreender, porque vocês olharam tão calmos, olhar de riso, olhar de amor, olhar de paz, de aceitação, de compreensão. Gratidão pelo olhar de vocês, obrigado pelo olhar de vocês. Vou levar o olhar de vocês para o meu Piauí, vou plantar o olhar de vocês no meu Piauí, para o meu Piauí ter mais paz, ter mais amor, mais solidariedade. Gratidão pelo olhar de vocês, por deixar esse pequeno rio navegar na imensidão do rio que são vocês. Muito obrigado. Eu trabalho com teatro e construí na minha cidade, junto com amigos, um teatro que possui 45 mil metros quadrados para representar a vida de Jesus na Semana Santa. Se vocês até já ouviram falar que vai para o Pernambuco, vai para o Piauí, atores da Globo e etc., busca lá, você vai achar. Também, paralelo a isso, nós construímos casas espíritas. Nós estamos construindo agora uma casa espírita ali no Maranhão, uma cidadezinha chamada Barão de Grajaú, 20 mil pessoas somente. Chama-se Comunidade Espírita Cristã Joana de Ângeles. Como nós construímos as casas espíritas? Com a venda dos nossos livros. Só com a venda dos livros. Os livros são caros. R$20 um livrinho de reflexões, bom para você fazer o Evangelho no lar. R$25 um livro de contos, para você fazer o Evangelho no lar. R$30 um romance que começa pelas Galhas, passa por Júlio César, Francisco de Assis, Última Confissão, Clara de Assis. Os 3 livros, 20, 25, 30. R$75, você pode comprar os 3 somente por 65. Nós passamos cartão, crédito, débito, damos o número da conta, no dia que você tiver dinheiro, você deposita. Mas você pode comprar um livro de 20, não precisa comprar os 3. Você pode comprar 2. E você pode só me dar um abraço. E você pode também só orar para continuar dando certo. A escolha é de cada um, mas todas nos servem.